Olá, pessoal. Agora a gente vai falar de hiperemia, tá? Hiperemia e congestão. Hiperemia é nada mais nada menos do que o aumento da quantidade de sangue dentro dos vasos. Aí, de acordo com a literatura, repressão sanguínea do leito vascular. Ou seja, o que é isso traduzindo para o português? É quando o vaso fica cheio de sangue. Ela pode ser ativa ou passiva. A hiperemia ativa ela é sempre fisiológica e ela sempre acontece nas artérias. Já a hiperemia passiva, ela é sempre patológica e ela acontece nas veias e também pode ser chamada de congestão, tá? Então, a hiperemia ativa é um processo ativo, onde a gente tem dilatação arteriolar, e a hiperemia passiva é um processo passivo, onde a gente tem repressão sanguínea nas veias. Ok. E aí é óbvio que essa repressão sanguínea nas veias vai deixar a pessoa cianótica, ou seja, meio azulada, por causa da característica do sangue. O sangue, quando ele está bem oxigenado, ele fica bem vermelho. À medida que o sangue vai perdendo oxigênio, ele fica mais azulado. E isso vai fazer com que a pessoa, o tecido fique com aspecto meio azulado, e a gente chama isso de cianótico, tá? Cianose. Então, vamos falar primeiro da hiperemia ativa ou arterial, tá? Ela é um aumento, ela vai acontecer por causa do aumento do fluxo sanguíneo arterial, por um aumento da pressão arterial e ou por uma diminuição da resistência pré-capilar. Quando a gente fala em hiperemia ativa fisiológica, a gente geralmente está falando de um aumento da pressão arterial. E isso vai acontecer quando o tecido está precisando de mais oxigênio e nutrientes. Por exemplo, a pessoa fez muito exercício físico e aí o músculo precisa de mais energia. Então, o corpo faz o quê? Faz um aumento da pressão e ele também pode fazer vasodilatação, né? E aí essa vasodilatação vai diminuir a resistência pré-capilar. Com isso, chega mais sangue rico em oxigênio e nutrientes para o tecido. E esse tecido vai conseguir exercer melhor a sua atividade. Já quando a gente fala em hiperemia ativa patológica, a gente está falando da inflamação. Na inflamação, a liberação de mediadores químicos fazem com que eu tenha vasodilatação, isso diminui a resistência pré-capilar, e aí quando o vaso dilata, quando ele aumenta de calibre, vai passar mais sangue ali e, por outro lado, há uma diminuição da pressão naquela região. Isso vai fazer com que eu tenha a êxtase venosa, né, na inflamação, que também vai levar ao edema, né, que a gente viu anteriormente. Então, na inflamação, eu tenho uma hiperemia ativa, só que nesse caso patológica, tá? E no exercício, a gente tem um aumento do fluxo sanguíneo arterial, nesse caso fisiológico. Um outro exemplo também do aumento do fluxo sanguíneo fisiológico arterial é na ereção peniana, tá? E aí a gente também vai ter um aumento da quantidade de sangue, que vai fazer com que o órgão ele fique ereto e tudo mais. E a hiperemia passiva? Na hiperemia passiva, nós temos um aumento da quantidade de sangue, só que agora é nas veias. A hiperemia passiva, ela nunca é fisiológica, ela é sempre patológica. Por quê? Entendo, ó. Tem um motivo para eu aumentar a quantidade de sangue nas artérias. Eu quero mais oxigênio e nutrientes. Então, isso pode ser fisiológico. Agora, o sangue venoso, ele é pobre em oxigênio e pobre em nutrientes. Não há um motivo fisiológico que justifique eu querer mais sangue venoso em um tecido. Então, é por isso que a hiperemia passiva ela é sempre patológica. E ela vai sempre acontecer por causa de ou uma obstrução. Quando ela é localizada, eu tenho uma obstrução do vaso e o sangue não consegue passar, aí ele vai ficando retido ali. E quando ela é sistêmica, eu tenho insuficiência cardíaca congestiva. Para entender suficiência cardíaca congestiva, vai lá na aula de edema que eu falei melhor sobre ela. Mas resumindo, na insuficiência cardíaca congestiva, o coração não bombeou o sangue com muita força, o sangue fica retido nas veias, né? E aí, com isso, as veias ficam repletas de sangue venoso, que é rico em gás carbônico e toxinas. Então, não tem nenhuma vantagem nisso, tá? Então, é isso que a gente está falando aqui. Hiperemia passiva ou venosa, também pode ser chamada de congestão. A gente tem diminuição da drenagem venosa por um aumento da resistência pós-capilar. Ela é sempre patológica. E aí, a hiperemia passiva ela pode ser localizada,
né? Geralmente por causa de uma obstrução. Pode ser também por causa de uma torção. E aí, se o vaso dobra, não tem como passar. É tipo, quando você tá aguando algum local com a mangueira. Se a mangueira dobrar, a água não passa. A mesma coisa, se o vaso dobrar, pode não acontecer. Isso pode acontecer na torção de uma víscera, por exemplo. Torção das alças intestinais. Os vasos eles vão ficar, né, dobrados e aí não tem como passar o sangue. Pode ser também, pode acontecer também nos trombos venosos e aí o trombo ele vai obstruir o vaso. Daqui a pouco eu vou falar sobre trombose, então dá uma olhadinha na aula de trombose. E também pode ser por compressão vascular, por neoplasias, abscessos, algo que comprima o vaso e o sangue não passe. E a hiperemia passiva sistêmica, a principal causa é a insuficiência cardíaca congestiva. Também pode acontecer por uma trombose ou uma embolia pulmonar, e a embolia pulmonar vai comprometer o fluxo sanguíneo sistêmico, ou por uma lesão pulmonar extensa, né? Se a gente tem uma lesão pulmonar, o fluxo sanguíneo sistêmico também vai ficar comprometido. Aqui está só mostrando como acontece, ó. Nos vasos normais, a gente tem muito sangue arterial nas artérias, ele está representado por esse sangue vermelhinho. Muito sangue venoso nas veias, ele está sendo representado por esse sangue azulzinho. E nos capilares, a gente tem uma mistura de sangue arterial com sangue venoso. Quando a gente tem a hiperemia ativa, que é algo bom, a gente tem um aumento do sangue arterial. Então, observa que até na região dos capilares, onde era para eu ter uma mistura, eu tenho muito sangue arterial. Isso é bom, o sangue arterial está levando oxigênio e nutrientes para o tecido. Então, isso vai deixar o tecido mais oxigenado e mais nutrido. Mas, quando a gente tem uma congestão, a hiperemia passiva, a gente tem retenção de sangue cheio de gás carbônico e toxina nos tecidos. Isso nunca vai ser bom para o tecido, tá? É por isso que aqui pode ser fisiológico ou patológico, mas aqui é sempre patológico. Como é que a gente vai observar isso? Quais são as alterações macroscópicas? Como é que a gente... Os sinais clínicos, né? Aqui, observem que a gente tem um vasinho destacado, né? Isso aqui é uma hiperemia, tá vendo? Como esse vaso está destacado. Aqui a gente tem uma hiperemia da conjuntiva, e aí a gente vai ter essa região mais vermelhinha. E aqui a gente tem uma hiperemia na inflamação, e aí a gente vai ter justamente a característica do rubor e também do calor, né? Se a gente pudesse tocar, estaria quente. Já histologicamente falando, né, microscopicamente falando, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver sangue dentro dos vasos. Isso aqui, gente, é fígado. No fígado, a gente tem os capilares do fígado, então os capilares sinusoides. Como os capilares sinusoides são vasos, eles ficam repletos de sangue. Parece que é uma hemorragia, mas não é. Porque lembre que aqui é uma veia central, né? E os capilares, eles estão passando por aqui. Ups. Tudo isso aqui é sangue dentro dos capilares, tá? E não no interstício. Então, isso aqui não é uma hemorragia, isso aqui é uma congestão. E quais são as consequências da hiperemia? Ela pode levar ao edema, já que o líquido do sangue, como o sangue está cheio, como o vaso está cheio de sangue, isso vai aumentar a pressão hidrostática, então pode ter edema. Pode ter hemorragia, porque às vezes o vaso pode não conseguir suportar tanto sangue, ele pode romper e a gente teria hemorragia. Pode ter degeneração, principalmente hidrópica, se a gente estiver falando de hiperemia passiva, porque não chega oxigênio, então vai ter degeneração hidrópica. Essa degeneração hidrópica pode evoluir para uma necrose, que é a morte do tecido, que pode evoluir para uma fibrose, uma cicatrização ali, né? E a gente também pode ter a trombose, e essa explicação de como a congestão pode dar trombose, vou falar na aula de trombose, tá? Aqui é a bibliografia, gente. Então, Bogliolo e Hobbes e Contran. Hobbes e Contran é mais simples. Bogliolo é mais aprofundado, tá? Então, é isso. Qualquer dúvida, vamos conversar lá no Classroom. Beijos, tchau!